Isso é algo que aconteceu quando eu tinha cerca de 10 ou 12 anos. Sou adulto agora, então foi há muito tempo, mas ainda penso nisso às vezes, dada a estranheza e o medo da situação. Para começar, mencionarei que isso foi em algum momento no início dos anos 2000. Os telefones celulares não eram tão comuns naquela época, mas meus pais os tinham. No entanto, era mais comum usarmos nosso telefone residencial que estava conectado através de nossa casa. Acho que tínhamos 2 ou 3 deles. O principal estava na cozinha e havia outro na sala. Não tínhamos identificador de chamadas, então quando recebia uma ligação, não sabia quem era, a menos que atendesse. Eu era filho único, então não tinha irmãos. Uma noite, meus pais saíram para fazer compras e eu fiquei em casa porque não tinha interesse em ir naquela noite. Eu iria com eles metade do tempo, mas na maioria das vezes era muito chato. Meus pais me deixavam em casa sozinho para pequenas viagens como essa e eu estava acostumado com isso. Naquela noite, provavelmente 1 hora depois que meus pais saíram, eu estava na cozinha e o telefone tocou. Imaginei que provavelmente eram meus pais ligando, então peguei o telefone e atendi. Depois que eu disse olá, eu esperava ouvir a voz da minha mãe, mas não ouvi. Era uma voz de homem que parecia muito estranha. Definitivamente não era meu pai. O homem, por outro lado, falou muito devagar e me perguntou quem eu era. Fiquei um pouco assustado, mas imaginei que a pessoa provavelmente estava ligando para um dos meus pais porque fui pego de surpresa, embora não conseguisse pensar em nada para dizer. Acabei desligando o telefone naquele momento e depois voltei para o que quer que estivesse fazendo. Não me lembro muito do resto do tempo que meus pais estavam fora naquela noite. Sei que quando eles voltaram para casa, aquele cara não ligou de volta nem nada. Poucos dias depois, o cara ligou de novo. Dessa vez, meus pais já tinham ido dormir e eu fiquei acordado até tarde assistindo TV na sala. Era uma sexta-feira à noite, então eu não tinha escola e poderia ficar acordado até tarde. Acho que eram cerca de 23 horas quando ouvi o telefone tocar. Foi muito estranho. Geralmente nunca havia ligações tão tarde da noite. Me perguntei quem poderia ser, mas eu não tinha intenção de atender. Eu não era o tipo de pessoa que simplesmente atendia o telefone, a menos que meus pais estivessem fora ou eu estivesse esperando uma ligação. Deixei tocar enquanto continuava assistindo TV. Sentado no sofá, o telefone da sala estava um pouco longe de mim. Depois que o telefone parou de tocar, ouvi um bip e percebi que alguém ia deixar uma mensagem. Quando alguém deixava uma mensagem de voz, você podia ouvir ao vivo. Quando ouvi a pessoa começar a falar novamente, imediatamente me senti meio assustado. Era o mesmo homem falando com uma voz profunda e lenta, como ele havia feito antes. Ele disse algo como: "Oi, pensei que você estivesse em casa esta noite." Houve uma pequena pausa antes de ele desligar. Me perguntei quem era esse cara. Tenho certeza de que não conhecia todas as pessoas que meus pais conheciam, mas eu era muito próximo de meus pais. Se eles já tivessem conversado com esse cara ao telefone antes, sinto que já saberia. E por que ele estava ligando tão tarde da noite? Fui até o telefone, que agora tinha a luz piscando, indicando que havia uma nova mensagem. Eu a reproduzi só para ouvi-la novamente. Certamente foi muito estranho. Só fiquei acordado um pouco mais naquela noite antes de ir para a cama. No dia seguinte, esqueci de contar a AOS, meus pais, sobre o telefone estranho. Liguei como eu fiz no outro dia também. Mas mais tarde, naquela noite, estávamos todos em casa e na sala, quando o telefone tocou, já era meio tarde de novo, provavelmente depois das 20 horas. Minha mãe se aproximou e atendeu o telefone. Eu realmente não pensei muito nisso, até que minha mãe desligou o telefone pouco tempo depois, sem realmente dizer nada. Ela disse que quando atendeu o telefone, não ouviu nada, e então quem estava do outro lado simplesmente desligou. Meu pai disse que provavelmente era um número errado, mas então me lembrei dos telefonemas estranhos e contei à OS meus pais sobre eles. Eles disseram que não sabiam quem poderia ser. Reproduzimos a mensagem da noite anterior e todos achamos muito estranho. O melhor palpite foi que era alguém que tinha o número errado ou era apenas um brincalhão. Naquela noite, não recebemos nenhuma outra ligação e não conseguimos por cerca de 1 semana.
Naquele tempo, eu basicamente esqueci disso. Mas uma noite, eu estava em casa sozinho novamente. Acho que meus pais estavam fazendo compras de novo, mas não me lembro exatamente onde eles estavam. Já estava escuro e eu estava na sala quando o telefone tocou. Pensando que eram meus pais, eu atendi, mas não foi. Ouvi a voz do homem novamente. Ele começou a falar, mas eu imediatamente desliguei na cara dele. Estava muito assustado para ouvir o que ele tinha a dizer, mas momentos depois, o telefone tocou novamente. Eu sabia que provavelmente era ele ligando de volta, com a pequena chance de que meus pais pudessem deixar uma mensagem. Quando o telefone parou de tocar, ouvi dizer que quem quer que fosse deixaria uma mensagem. Quando a mensagem começou, ouvi a voz do homem novamente. Ele disse que podia ver que eu estava em casa agora. Isso foi muito estranho. Como ele sabia que eu estava em casa? Fui até a janela e abri um pouco as cortinas, olhando para fora. Na rua, vi que havia um carro estacionado um pouco atrás da nossa casa. Era incomum ter carros estacionados na beira da nossa rua. Eu não sabia quem estava lá dentro, nem nada além do motor estar ligado e o carro estar ligado. Eu assisti por uns 10 ou 15 segundos e ele não se mexeu. Este, possivelmente, era o homem. Depois de ver isso, corri para o telefone e liguei para minha mãe no celular dela. Eu disse a ela o que estava acontecendo e ela disse que eles iriam para casa imediatamente. Eu estava com muito medo de olhar pela janela novamente e me escondi atrás do sofá até meus pais voltarem para casa. Eles chegaram talvez 10 minutos depois e quando o fizeram, disseram que o carro não estava na rua. Não tenho certeza para onde aquele cara foi, mas fiquei feliz que ele se foi. Depois que isso aconteceu, meus pais não me deixaram sozinho em casa por muito tempo. Onde quer que eles fossem, eles insistiam que eu viesse. Nós também desligamos nosso telefone residencial por provavelmente cerca de um mês. Quando finalmente o conectamos de volta, quem quer que fosse aquele cara não ligou de novo. Não tenho certeza se era realmente ele estacionado na beira da rua, e também não sei se era ele ligando.